Nosso encontro hoje vai ser sobre engajamento. E a minha querida Kelly vai entrar daqui a pouquinho. Sejam todos bem-vindos. A gente vai fazer um aquecimento. Essa musiquinha que tá aqui, ó, a Kelly tá querendo entrar. Primeiro eu quero colocar essa letra, querida Kelly, pra você. Agora essa música, Kelly, eu dedico a você. Querida, música pra você. Querida, seja muito bem-vinda. É uma alegria para mim, eu estou emocionada por estar hoje fazendo essa live com a Kelly. E aí eu quero apresentar a Kelly do jeito que eu a conheço. E alguns dados marcantes até que ela entre. Quando eu entrei no Hospital Mãe de Deus como executiva de recursos humanos, eu pedi a lista de colaboradores que faziam parte da minha equipe. Naquele dia, eu queria então, a partir daquele momento, conhecer quem seriam os colaboradores da equipe. E de repente tinha lá uma mocinha chamada Kelly. E eu perguntava, onde está essa moça? Onde está essa moça? E a equipe, a Kelly sempre foi muito adorada pela equipe. A equipe dizia, então, ela é uma estagiária que faz estágio numa outra unidade, mas faz um estágio aqui. E aqui ela faz um estágio gratuito. E eu disse, mas como que nós temos uma estagiária trabalhando de graça dentro deste ambiente enorme, esta empresa grande, com tanto trabalho? Eu quero conhecer essa estagiária, onde ela está? E aí a Karen Tia estava afastada alguns dias, porque uma pessoa da família dela havia falecido. E quando ela voltou, eu disse para ela, então, muito prazer, eu sou a nova gestora aqui da área, eu queria te conhecer. E quando ela começou a falar, naquele momento, para mim, foi amor à primeira vista. A Kelly foi sempre uma pessoa, na época ela já era psicóloga, né? E quando ela chegou, eu disse para ela, querida, aqui comigo você vai se desenvolver. Não é só por mim, mas é por ti. É pelo que tu pode entregar para a tua vida, para as pessoas, para o teu conhecimento, por tanto que tu estuda. E eu nunca vou me esquecer, a gente tem muitos marcos. E um grande marco, né, na minha primeira gestação, todo mundo que me segue sabe, eu fiquei grávida 3 vezes, 2007, 2008, 2009. E eu esperava essa gestação há 8 anos. E a vida, na minha época, como executiva no Mãe de Deus, era muito atribulada. Eu estava sempre correndo. E um dia eu fiz o exame, porque a gente desconfiava, tem alguma coisa estranha. E eu disse para Kelly, eu queria que tu fizesse uma coisa para mim que eu não vou poder fazer, porque eu tô com uma reunião atrás da outra. Eu preciso que tu vá lá no laboratório e pegue o meu exame de gravidez. E que tu me diga se eu estou grávida ou não, mas pelo amor de Deus, com todo o sigilo do mundo, porque tu sabe o quanto eu espero esse momento e o quanto é difícil para mim. E de repente eu recebo a ligação da Kelly no laboratório, ela dizia, Kátia, tu não sabe, tu tá muito grávida. E foi uma alegria, assim, ela parecia o meu marido olhando para o exame de gravidez. Então eu quero, hoje é um orgulho imenso para mim estar ao lado, ter a Kelly como amiga, uma pessoa especial na minha vida. Eu sempre digo para ela, se existem outras vidas, provavelmente a gente deve ter se encontrado em vidas anteriores. E ela sempre foi uma pessoa
que cuidou de mim, que cuidou da nossa relação, que cuidou da nossa amizade, que cuidou do meu papel como líder. Eu nunca me esqueço que ela dizia assim: deixa que eu cuido das tuas coisas, inclusive da tua vida pessoal. Deixa que eu cuido para que tu tenha recursos, deixa que eu cuido, tu não tem tempo, porque eu vivia correndo. E ela dizia assim para mim: agora tá na hora de tu investir teu dinheirinho. Então, ela sempre foi uma pessoa muito cuidadosa. E é com muito amor que eu quero compartilhar com vocês hoje essa pessoa que deve ter sido minha filha, ou quem sabe eu, filha dela, em outras vidas, e que hoje é minha amiga, que eu tenho muito orgulho, e que faz gestão de uma equipe imensa na Unimed Porto Alegre, que é uma empresa querida, uma empresa que eu tenho uma admiração muito grande, que somos clientes, que eles também já foram clientes nossos. Então vai ser muito legal compartilhar com todos vocês aqui. Muito obrigado por quem já está aqui, eu fico muito feliz com a presença de vocês. E eu quero então que junto comigo a gente possa aí chamar a querida Kelly para estar conosco. Vai ser uma alegria aqui nesse bate-papo, onde vocês também são protagonistas. Sejam todos muito bem-vindos. A Kelly está entrando. Oi! Querida, se não vale, tá me escutando? Tá bem? Tô te escutando super bem. Tu tá linda. Tu ouviste a música que eu coloquei pra ti? Eu ouvi, mas aguenta coração, né? Assim não vale. Começar desse jeito não vale. Isso é surpresa, é lindo demais. É a tua cara. O coração tá a mil aqui. Eu tava super tranquila. Começou a tocar, me veio a nossa história, assim. Eu fiquei super emocionada, porque realmente a gente tem muitos segredos, né? Coisas que eu jamais contei para alguém, assim, tu sabe do que eu tô falando. E queria, né, agradecer o convite, em primeiro lugar, assim, né? Dizer que tem uma galera aqui já que tá entrando, que são pessoas que eu admiro muito, que vai ser um bate-papo muito bacana, assim, muito especial na noite de hoje. Mas eu tô super emocionada e me passa um filme na cabeça, toda a nossa trajetória juntas aí, que com certeza é para sempre. Do Mãe de Deus para a vida. É verdade. Querida. Que presente, né, que o Mãe de Deus nos deu. E que coisa linda, né? Nós temos vários outros presentes que estão aqui conosco, né? A Luana tá aqui, que também é um presente nas nossas relações, assim, uma pessoa especial. Então, muito obrigada a todos vocês que estão aqui. Obrigada a você pela coragem de estar aqui comigo. Eu estou super emocionada. Eu queria te pedir para te arrumar um pouquinho a tua câmera para que tu possa aparecer o teu rosto inteiro, porque assim, isso, tu é muito linda. Tá melhor? Tá melhor, tá muito melhor agora. Deixa eu chegar. Tá muito mais bonita. Tu já é linda, agora tu tá mais bonita. Agora eu tô melhor. Muito obrigada. Querida, eu contei como é que a gente se conheceu. Essa foi a minha versão. Pra ti, como é que a gente se conheceu? A gente se conheceu desse jeito, né? E era um jeito que eu trabalhava muito, assim, né? Eu tava no hospital de clínicas na época. Eu saí do Mãe de Deus, né? Antes da história com a Kátia, eu já trabalhava como colaboradora do Mãe de Deus e teve um momento que eu tive que escolher, né? Entre a minha profissão e o meu emprego. E aí eu pedi demissão e na entrevista de desligamento lá com a nossa colega e da nossa turma, a Bia disse, não, só um pouquinho. Na entrevista ali, ela disse, não, tu vai continuar com a gente. Tu pede demissão, mas tu fica aqui no RH para fazer teu estágio organizacional, né? Já que eu tinha passado numa seleção que eu queria muito no clínicas, né? Na área clínica. E aí foi aonde tudo começou, né? Eu dentro do RH do Mãe de Deus, como estagiária. E aí entra a Kátia, né? A gente ficou um tempo sem gestor, na primeira semana que a Kátia entrou, eu tinha, infelizmente, perdido a minha avó, que foi a minha mãe, foi quem me criou. Então, eu estava naquele processo ali ainda de dar conta de tudo. Assim, foi uma semana bem difícil para mim, que eu tive que pedir uns diazinhos para ficar em casa, cuidando do meu avô, da minha família. E aí foi onde a Kátia entrou e a gente se conheceu. E é como tu disse, assim, foi amor à primeira vista. A gente até hoje se cuida muito, né? E é uma admiração. Eu sempre digo assim que, como líder, foi a minha grande inspiradora. As pessoas, né, que me conhecem no dia a dia, sabe? O amor e a gratidão que eu tenho por ti. Mas o quanto isso tem um significado muito grande na vida da gente, né? Um líder, ele não passa por acaso. E ainda mais um líder como tu, né, Kátia? Que foi uma pessoa que realmente fez muita diferença e faz a diferença na minha vida. Então é lindo, é muito lindo, é muito bacana. E foi aquela risada dela.
A única coisa que eu quero saber agora é os investimentos, porque quem me conhece sabe que eu tô sempre ali. Gente, vocês têm que investir, né? Não gastem tudo que ganham, tem que guardar, tem que economizar, tem que ter as coisas para ter uma segurança financeira, para tomar uma decisão quando necessário. A minha equipe está cansada de escutar isso, assim, mas eu sempre digo para eles, principalmente na virada de ano, gente, olha lá, né? Vocês ganharam um PPR, não contem com ele, faz de conta que ele não existe. Então, vocês viram que isso é desde sempre, né? A Kátia, há mais de 20 anos, a gente já falava sobre isso. E tu lembra tu me dizendo isso? Lembro, na verdade, eu ajudava muito, né? Naquele controle ali, pessoal de RH, porque eu trabalhava muito forte na época com processo seletivo, né? Na integração, enfim, toda a parte de treinamento com as gurias ali. Mas eu lembro muito forte, assim, dessa parte que eu dizia pra ti, Kátia! Ela me contava tudo, quanto ganhava, tudo. Eu digo, tu tem que economizar. Ela era muito boa, ela ajudava muita gente. Eu digo, não, tu tem que guardar o teu dinheirinho também. Tu tem uma vida, vai ter um filho, né? E aí teve o Bernardo, que, nossa, eu assisti de perto essa gravidez, né? Assim como tu assistiu as minhas, né? E a gente tem um segredo que o pessoal não conhece aqui, o pessoal que tá entrando. Mas a Kátia que me acompanhou no dia da noiva, né? Ela e o Vander, o gordo, né? Pra quem não conhece, eu chamo ele de gordo. Mas eu era uma noiva super pontual. E eu lembro que a gente tava ali, né? No dia, eu digo, nossa, tava super adiantada. E a gente dando voltas em Porto Alegre para poder chegar, deixar os convidados chegar. Eu acho que eu tava com muita vontade de casar, né? Há 10 anos. E aí eu digo, nossa, é hoje. E foi um dia incrível, né? Foi muito lindo o teu casamento. Eu não me esqueço. Sim, foi um casamento maravilhoso, né? Eu quero dar as boas-vindas para quem está aqui conosco e também um beijo especial na bochecha da Luana, porque ela também disse que eu fui uma inspiração para ela. Ela é uma fofa. Estou morrendo de saudade de todos vocês, louca para que passe toda essa pandemia, para que a gente se encontre, né? Porque um presente que nós construímos, né? Que isso eu acho que é um mérito de toda a equipe, as pessoas toda a equipe eram muito amorosas, todas pegaram muito juntas. E uma das coisas que a gente fala da dificuldade de ser líder é a gente formar uma boa equipe. Hoje eu ainda estava com um diretor, eu estava fazendo uma mentoria e ele estava dizendo para mim, Kátia, leva muito tempo para a gente formar uma grande equipe. Porque não é só o processo seletivo, é durante a nossa história com aquelas pessoas, a gente tem que ir qualificando e ir formatando, né, na construção de todos, não só do líder, né? Então, esse é o grande desafio também do líder, de formar uma equipe. Mas eu tenho muita coisa para te perguntar, e uma das coisas que eu quero te perguntar é da onde veio a psicologia na tua vida? Claro que olhando para ti, sempre muito cuidadosa, essa pode ser a minha suspeita. Mas quando veio esse estalo, assim, quero ser uma psicóloga? Eu sempre fui muito inquieta, assim, desde pequenininha, né? Aquela coisa de classe, de líder de classe. E aí tinha uma época, eu acho que com 10, 11 anos, tinha uma feira de ciências que a gente tinha que escolher as profissões, investigar, ir atrás do que era, o que a gente queria como um sonho. E eu ouvia falar, e eu não sabia nada de psicologia, né? E em casa, imagina, eu fui criada com 2 velhinhos, né? Analfabetos, e eu sempre me virei muito sozinha, né? Com muita reza da avó lá com Santo Antônio, mas eu sempre me dando conta muito sozinha, assim. E aí eu fui, né, entrevistar uma psicóloga. E era uma psicóloga infantil na época, num posto de saúde, bem próximo da minha casa. E eu me apaixonei, brilhou os olhos na hora. E eu disse, era uma dupla que eu tinha, né? Uma outra colega. E eu disse, nossa, quando crescer eu quero ser isso. Assim, me apaixonei por ela, o jeito, ainda mais com criança, que eu sou louca por criança. E todo o trabalho que ela fazia naquele posto. Então, talvez tu não conheça essa história, mas foi através... Eu era bem jovem, assim. Foi através de um estudo que a gente teve que fazer na escola. E aí me apaixonei realmente, assim, eu entrei até na faculdade, iniciei fazendo direito, porque na época eu trabalhava como estagiária num banco, e aí, né, psicologia não podia, mas eu tinha que entrar na faculdade e ter um recurso, né, na época era pelo FIES, e aí eu disse, não, eu vou, né, eu tenho que fazer faculdade, não tenho grana, mas eu tenho que fazer. E aí eu comecei, né, entrei no direito, mas logo troquei para psicologia quando eu fui, né, para o Mãe de Deus. Eu tinha entre 17 e 18 anos que eu iniciei lá no Mãe de Deus.
através de uma grande amiga também, que hoje cuida do meu filhotinho, que é a dona da escola, que o Lorenzo está. Então, sempre teve aquela colaboração, sabe? Aquela rede, né, que a gente tem, assim, de colaboração. E a Mara, né, me indicou lá para o Mãe, através de uma mana dela, e eu fiquei lá 10 anos, quase 10 anos, 9 anos e pouco. E, né, me apaixonei cada vez mais pela psicologia, né, queria muito fazer estágio na área clínica, batia muito aquela vontade, né, da formação, aquela coisa que os colegas, mas fazendo estágio, e eu não, né, porque eu tinha que trabalhar para pagar a faculdade. E aí eu lembro que eu falava muito com o orientador e dizia, Kelly, não desiste, Mãe de Deus vai te dar muito recurso, né? Porque tá bem que as tuas colegas já estão num processo lá, de um estágio, né? Coisas que tu não tem essa vivência ainda. Mas é através do Mãe de Deus que ele vai abrir muitas portas para ti ainda. E agradeço muito, assim, ter escutado ele, que realmente eu fiquei mais quieta, mais calma para poder realmente me sentir segura e na hora certa. Que bárbara, fico feliz. E realmente a psicologia tem tudo a ver contigo, com o teu jeito, com a tua história, com aquilo que tu oferece para as 220 pessoas que hoje estão no teu guarda-chuva, né? E tem tudo a ver, e eu acho que isso também faz diferença hoje no acolhimento que tu tens a todos os clientes que te ligam, que têm contato contigo, e também a todas as pessoas da tua equipe, né? Se a gente fosse falar de marcas, a marca que eu vejo em ti é a marca do cuidado, é a marca do acolhimento, da empatia. Para mim, tu és uma pessoa que pega na mão e não deixa a gente se sentir sozinho, né? Eu nunca me senti sozinha, sempre que eu tive a tua mão do meu lado. E eu sei que mesmo com a pandemia, mesmo a gente distante, a gente, quando se liga, é aquela relação de vontade de se abraçar. É uma coisa muito mãe e filha, né? Qual que é a marca que tu acha que eu deixei para ti enquanto tua gestora, enquanto tua líder no Mãe de Deus? Porque a gente deixa marcas nas pessoas. E eu acho que essa também é uma preocupação que a gente, como líder, tem que ter, né? Da nossa responsabilidade daquilo que nós marcamos no outro. Eu acho que é o que eu faço sempre eu faço isso muito em seleção, né? Quem que tu quer ser parecido? Quem é aquela pessoa que tu admira? Quando crescer quero ser igual. Essa é a tua marca, tu é uma inspiração para mim. E era aquele jeito da Kátia que me dizia assim, bom, essa é a minha identidade também. E é uma coisa que tu sempre trouxe para mim, que ele nunca perde essa tua essência. Porque, né, às vezes, aquela coisa do tu ser mais bom, né? Eu sou bonzinho, eu sou diferente, né? Tem um jeito diferente. E por vezes a gente conversava muito sobre isso, né? Será que tu não tem que ser mais, né? Até não arrogante, porque isso jamais ia sair de mim, mas assim, talvez um pouco mais na minha, assim. E eu nunca consegui perder essa minha identidade. E aí, quem realmente foi a minha inspiração nesse lado profissional, né? Porque o pessoal tem muito forte, né, o cuidado com a minha avó, mas o profissional sempre foi tu como referência, assim. É a minha referência quando falo em liderança lá, que foi meu berço. Para mim, é a Kátia, né? As pessoas me conhecem, eu tenho... Nosso antigo diretor dizia a tua Dinda, né? Ele brincava comigo que a Kátia era minha Dinda. Mas é isso, assim, eu acho que... Por isso que eu tento trazer isso muito forte como líder também. Porque a gente pode transformar, a gente pode, sim, ajudar muitas pessoas que passam por nós. E a gente tem um papel fundamental, vital, eu diria, na vida das pessoas. Então, assim como tu teve na minha, né? Tu acreditou muito em mim, tu investiu em mim, né? Tu deu muitas oportunidades, me colocava lá na frente para falar. A gente teve várias histórias, tu lembra do assalto que a gente teve dentro do hospital? E aí, nossa, o que acontece num assalto? A gente não foi preparada para isso, né? E eu lá vendo meus colegas muito mal, assim, com os assaltantes, eu digo, tá lá o dinheiro, tá lá o tal do vale lá. E foi o que aconteceu, porque aquela decisão, aquela segurança que eu tinha que ter na hora, na linha do cuidado, porque eu não queria que matasse um colega meu, eu não sabia, eles foram para fazer qualquer coisa. Então a gente realmente, eu tinha muita segurança, né? Eu era lá na época, acho que até assistente, né? Eu tive tantos cargos até chegar a consultora, mas eu tinha muita segurança, assim, que eu sabia que a Kátia estava de férias naquele momento, mas ela ia entender o porquê da decisão num momento tão fundamental que foi, como um assalto que a gente teve, a Luana comigo grudadinha ali, né? Mas não podia passar em vão, né? Então foram muitas histórias, mas uma delas é essa marcante, assim. É uma inspiração e a segurança, sem receio, sem medo que tu passa para nós. Vai lá, sabe? Segue, tenha coragem.
Isso é muito importante, sabe? Essa autonomia, esse empoderamento que tu traz para a equipe é fundamental. E é isso que eu sempre digo para minha equipe também, e tento estimular ao máximo eles para que eles sejam empoderados, para que eles tenham autonomia, para que eles tenham voz, né? Ainda mais a gente que trabalha com cliente, né? Eu brinco sempre, né, Kátia? Eu digo, não precisa nem fazer pesquisa. Vai lá e pergunta para o front É, lá, que eles vão saber muito bem o que, que o cliente está querendo, né? Quais as necessidades. Então, é um porta-voz nosso lá, o nosso colaborador lá. E a gente, como líder, estimulando isso, né? é verdade, eu fico até sem graça, porque eu não esperava que tu fosse dizer tanta coisa tão bonita. Não porque tu não diria, porque tu és muito amorosa, sempre traz, mas é tão bonito assim a história que a gente constrói com as pessoas, o quanto ela marca de uma forma tão profunda e duradoura, né, Kelly? Tu também marca a minha história, a Luana que está aqui marca a minha história, a Bia, a Úrsula, o Luciano, o O Oscar. Oscar O Oscar, um é dia, a o gente grupo. conversando, eu e o Oscar, e ele me disse assim: eu estou passando por alguns desafios, mas a pergunta que eu sempre me faço é: se fosse a Kátia, como é que ela resolveria? Eu achei muito engraçado, porque é isso, né? A gente, como líder, a gente tem uma responsabilidade junto ao outro. Nós somos uma influência para as pessoas que estão ao nosso lado. Eu acredito muito que a gente tem uma responsabilidade grande em ajudar as pessoas a serem felizes no trabalho, porque é um lugar de realização, é um lugar de felicidade, desde que a gente consiga transformar esse ambiente para isso. E a gente conversando antes da live, tu me falava sobre, eu tenho estudado muito sobre segurança psicológica. Eu queria que tu falasse um pouquinho disso, mas antes eu queria que tu contasse um pouquinho da tua trajetória na Unimed, porque lembro que nós estávamos no Mãe de Deus, sempre fui uma incentivadora de todos vocês estudarem, porque eu acredito no conhecimento como uma fórmula de desenvolvimento. E tu estavas na pós-graduação haviam dois diretores na Unimed que se encantaram também por ti, pelo teu jeito, pela tua forma, e fizeram esse convite para ti para a Unimed. Claro que na época, né, eu sempre fui ciumenta e eu quis ignorar o fato, mas também uma das nossas características como líder é deixar os liderados voarem para conquistarem o seu espaço. Mas eu queria que tu contasse a tua versão sobre isso e um pouquinho da tua trajetória para que as pessoas conheçam assim, a grande líder que tu és, tendo aí uma equipe de 220 pessoas, pessoas que estão aqui também te assistindo e dizendo que tu és uma inspiração, que gosta de fazer parte da tua equipe. Então, conta um pouquinho para nós sobre isso. Então, né, a gente, na verdade, acabou naquele processo ali do MBA, e aí eu tive realmente um convite, e foi uma surpresa para mim, porque, né, quem me conhece sabe que eu era apaixonada pelo Mãe de Deus, assim, sempre foi uma grande escola para a vida, assim, né, estar dentro do Mãe de Deus, e recursos humanos era mais ainda, minha árvore era toda, né, colhendo frutos já de RH. E aí, quando eu fui convidada, eu perguntei, né, para os diretores, tá, mas e o que, que eu vou fazer lá? Qual é o cargo? Enfim, né, qual é a atividade? Não sei, Kelly, a gente vai criar. Tu quer ser uma consultora? A gente pode chamar de nome consultora de relacionamento. Eu digo, ai, meu Deus, onde é que eu... E aí, assim, aceitei, conversei muito contigo, né, Kátia, no dia. E a Kátia realmente, ela disse, não, né, nada a ver, a Kelly tá viajando, né? Tenho certeza que ela não vai sair do hospital, porque do jeito que ela gosta disso aqui. E aí a proposta era muito legal, assim. Eu sabia que eu não tinha mais onde crescer, eu já era consultora. Eu digo, não posso assumir o lugar da Kátia, porque ela já né, é uma inspiração, jamais eu vou querer assumir o lugar dela. Sabia que ela tinha um futuro brilhante dentro do Mãe de Deus. E eu digo, bom, tá na hora de eu criar asas, né? E voar mesmo, né? E aí foi onde eu aceitei o desafio, né? Fiquei um tempo ali, fiquei 9 meses, né? Parecia uma gestação, assumindo um cargo como uma consultora muito ligada ao provimento de saúde, que é uma das áreas que a gente tem dentro da empresa, em várias áreas como consultora, né? Até que surgiu uma oportunidade, eu jamais esperava, né? Porque meus frutos eram recursos humanos, tinha uma proposta no futuro de talvez trabalhar na área e de colher isso, né? E aí, na época era o Glauco e o Dr. Paulo, e disse, bah,
tem tudo a ver contigo, Kelly. Tem tudo a ver. Eu digo, não, mas eu não imagino call center, né? Eu até comecei lá no Mãe de Deus, trabalhando na área administrativa, em posto de enfermagem, eu conhecia bastante sobre essa... Mas assim, eu não entendo nada de call center, né? Relacionamento com cliente, já trabalhei muito com paciente, mas assim, era outra batida. A gestora era super forte, a que tinha saído, assim, uma pessoa que todo mundo admirava muito ela, né? Tinha anos de casa. E aí eu digo, imagina eu assumir, né? Era quase que impossível. E aí eu digo, bom, tem uma coisa que eu aprendi na vida, né? A gente tem que se arrepender do que a gente não faz. Vou aceitar. E aceitei o desafio. E eu digo assim, já teve outras oportunidades, né? Nesses 13 anos quase que eu vou fazer na Unimed. E eu nunca quis sair da minha área, porque eu sou apaixonada pelo que eu faço. Se vocês entenderem assim, né? Eu digo, a gente passa na vida, nesse mundo, para deixar legados, para, né? Tem que ter um propósito, tem que ter um legado. E para mim, né? Caiu assim, as coisas não acontecem por acaso, né? A resposta a gente tem com o tempo. E foi isso, a gente, né? Nesses 13 anos, né? 9 meses foi realmente como consultora e depois o tempo todo como gestora, né? Tanto no presencial como no CAL. Eu tive já equipe multidisciplinar, né? Tem pessoas aqui que inclusive já foram da minha equipe, psicólogos que estão aqui, a Mia é uma delas. Então, assim, né, tive no mínimo 50 pessoas, né, que eram entre psicólogos, nutricionistas, fonos, toda a parte não só administrativa como assistencial também dessa equipe, onde eu construí com eles, né, todo um time grande ali que a gente começou a passar a dar cobertura para esses tipos de especialidades. Então foi, né, esse crescimento e aprendendo muito com eles. Eu acho que uma coisa que a gente tem que ter como líder é a humildade, sabe? Porque assim, eles que me ensinaram, eu não sabia nada. Quando falava em rol, cobertura, call center, indicadores, eram quantidades. Eu digo, meu Deus do céu, o que é isso? Onde é que eu tô pisando, né? Mas tinha uma coisa que eles diziam, Kelly, tu é gente que gosta de gente, né? Tu tem na veia as pessoas. E é isso que a gente tá precisando. É disso que a gente quer. O resto tu vai aprender, né? E é isso que eu digo, tanto é que a Lu, que é a minha coordenadora do CAL, ela também entrou exatamente como eu, não sabendo nada de call center. E é o meu par, eu digo que é o Claudinho Bochecha, sabe? Ela veste a camiseta junto, a gente tem uma equipe maravilhosa, que é eles que fazem acontecer, né? Os líderes que estão no dia a dia com a equipe, né? Tem o mesmo perfil que a gente. Eu acho que o grande segredo é essa escolha na entrada, é ter os mesmos princípios que nós, é entender, sabe, o papel que é do líder, essa confiança que tem que ter, o cuidado com as pessoas, né? Porque tem muitas lideranças que passam na vida da gente, né? Mas o que a gente aprende com elas, né? E o que a gente quer lembrar? Quando eu sempre digo, né? Que reputação que a gente quer deixar? Qual é a nossa marquinha que a gente quer deixar na vida das pessoas, né? Neste mundo que a gente veio. Então, eu acho que a gente tem uma grandeza muito maior do que a gente imagina, assim, né? Claro, é muita doação, é muita dedicação. Exige muito da gente. É muita doação, muito aprendizado também, porque quando a gente vai assumindo uma equipe, nós não estamos prontos ainda. Não! E cada ano é um ano, cada contexto é um contexto, né, Kelly? Hoje tu tens 220 pessoas e a minha primeira pergunta sobre isso é: equipe grande ou grande equipe? Como tu classifica isso? Grande equipe. Eu acho que a equipe ela pode ser grande, mas se a gente tem um grande time, né? Por isso que o título é exatamente esse. É um grande time, né? As pessoas, o dia a dia, as escolhas, né? O representar a empresa, a instituição que a gente trabalha, passa por gente. Então, a gente escolher e dar empoderamento para essas pessoas, mas empoderamento de verdade, dizer assim, olha, eu tô aqui contigo. Eu sempre digo para a equipe, se errar, eu tô com vocês. O importante é fazer. Né? Porque eles sabem que o erro, o máximo que vai acontecer, daqui a pouco um erro de uma negativa ou de uma cobertura indevida. Mas eu vou estar com eles, porque eles tomaram coragem, eles fizeram a mais. Tudo que já passou pela minha história ali na Unimed, e são muitas histórias, a gente já salvou vidas, foi porque a minha equipe chegou em mim e disse, Kelly, eu preciso falar contigo. Sabe, a minha equipe tem, e assim, a equipe que tá lá em Canoas, tá lá em Camaquã, tá lá em Capão da Canoa, em Tramandaí, eu vi que a Rô tá aqui em Tramandaí. Então, assim, eles têm muito conhecimento e eles, na verdade, eles abrem e fecham as lojas todos os dias. Eles já são líderes, né? Eles assumem isso.
essa liderança, né? Porque eles estão lá, aquela empresa é deles, né? Eu digo, a loja é deles. Cuidem bem das nossas lojinhas, eu brinco com eles. Porque é isso, né? A gente dá esse poder e a responsabilidade é muito grande em cima deles também. Mas eu tô com eles. Eu acho que é isso, assim. Teve eu acho que o maior elogio que eu recebi uma vez, eu não sei se a C tá aqui. A Cigerade é a mais antiga do time. Ela é uma líder da minha equipe. E ela tem, no mínimo, uns 25, eu acho, 25 anos de Unimed. E ela disse, chefe, tu lidera pelo exemplo. Então, para mim, foi o elogio mais lindo que eu já ganhei como líder, assim, que eu digo, essa teoria com a prática tem que combinar, sabe? A gente tem que ter um suporte, a gente tem que apoiar, a gente tem que realmente pegar na mão junto quando precisa, seja, né, o lado profissional, no crescimento com eles, quanto no lado pessoal, né? Quantas vezes acontece algumas, né, coisas tristes, né? Como já aconteceu nas nossas vidas, e a gente está lá e a gente vai levar, né, para o resto da vida, né? Então são segredos que a gente guarda ali enquanto gestora também, mas que eles sabem que podem confiar, né? E como ontem a gente conversava, né, sobre isso, e tu me dizia assim, eu procuro fazer até perguntas diferentes na entrevista, no processo de entrada, assim. Que perguntas são essas que têm a ver com fazer parte da central de atendimento? Ou da área de Era atendimento muito, a presencial? gente muito inquietas ali, eu lembro que era muito forte, né? Eu, a Lu, a Pan tá aqui também, e a Mari, a Marielle. Então a gente dizia, temos que mudar, assim, a gente tem que começar, inclusive, lá na entrada. Então, assim, é muito na linha do nosso propósito. Como o nosso propósito da empresa é fazer a diferença no cuidar das pessoas, a gente faz perguntas que é isso, né? Tu já cuidou de alguém? Como é que tu te sentiu quando tu foi cuidada? Né? Quem que tu já fez a diferença? Como que foi aquele atendimento que realmente tu disse, esse eu guardo no coração? Né? Então, assim, são perguntas que saem daquele tradicional e que a gente olha assim e diz, puxa, e aí brilha os olhinhos, né? Quando as pessoas falam assim, eu já cuidei, daí teve uma semana passada que eu tava fazendo a entrevista e eu digo, nossa, essa menina me identifiquei, assim, na hora quando ela falou sobre o cuidado que ela teve. E é lindo de ver, porque daí não tem aquela coisa de script, né? Não, eles vão fazer essa pergunta. Eu não pergunto, teu lado negativo, essas coisas, nada eu pergunto. Eu saio fora e pergunto coisas realmente que traduzem um pouco a pessoa e que não tem como ela distorcer, né? Quem que ela admira, quem é aquela pessoa que ela diz, quando eu crescer eu quero ser igual, ou uma inspiração que seja lado pessoal, profissional, que para ela marcou. Teve uma esses dias que me disse, meu ex-marido, nossa, como eu admiro, eu digo, achei o máximo ela, né? Olha, meu ex-marido, digo, tu já disse isso para ele? Já disse isso para ele. E é isso, sabe? Faz uns 15 dias que teve uma, a gente tá numa seleção grande pro call center, e aí eu perguntei para ela, né? E ela, meu ex-marido, por incrível que pareça, mas ele é assim, um empreendedor, é um cara assim super, que ele não tinha nada, o cara tá crescendo, e assim, o pai do meu filho, eu digo, olha, aí é isso, sabe? Mostra os valores, mostra o respeito, mostram outras coisas, outras habilidades que eu acho que numa formação, né, o técnico a gente ensina, né? Mas o comportamental é mais difícil, é muito difícil a gente mudar, né? A gente está vendo aí vários sinaizinhos nessa pandemia aí, nessas mudanças, é muito difícil. Então, esse comportamento para mim é vital, assim, nas relações. O técnico a gente ensina, a gente aprende, né? A gente está o tempo todo, né, aprendendo e tem que ser humilde de dizer que a gente não sabe mesmo. Mas o comportamental, né, esse cuidado, esse zelo conforme o nosso propósito, isso é que faz a diferença. É verdade. Sabe que numa dissertação, numa tese de doutorado sobre a área da saúde e as perguntas que a gente precisa fazer num processo seletivo, e eu nunca me esqueci, eu achei fantástico, assim, que era quem é que te dá suporte se algo não for bem na tua vida, né? Quem te dará suporte se algo não for bem na tua vida? Quem é que vai te pegar no colo naquele dia em que tu estiveres sofrendo porque algo aconteceu no trabalho ou um paciente que faleceu sob os teus cuidados, quem é que vai te dar colo? Eu achei fantástico, que tem a ver com isso que tu está falando, né? Quem é que te cuida e como é que é se sentir cuidada e você já cuidou de alguém, né? Isso traduz valores, né, Kelly? Isso traduz como é que a gente aprende sobre isso em casa e qual é o valor que isso tem na nossa vida, né? E a Dani colocou aqui, né, Kátia? A Dani Pessim colocou do cuidado com a gente mesmo também, né? Como é que a gente se cuida? Porque é isso, né? A gente tem que ter umas válvulas ali de escape
Eu tenho minhas flores, eu tenho minha família, eu tenho meus passeios ali, nem que seja no meio do mato, mas a gente tem que ter esse cuidado com a gente, esse zelo com a gente, né? Então, acho que é bem importante o que a Dani colocou também. Como que tu te cuida, né? Isso é fundamental. Eu faço essa pergunta também. Até para ver assim, pô, né? Será que tem um tempo para ti também, né? E também qual é a tua prioridade contigo mesmo, né? Porque a Exato. gente também que cuida do outro e nasce cuidando, né? Aquela coisa de irmãos que uns vão cuidando dos outros. Às vezes a gente acaba doando-se demais para o outro, mas não doando-se para si mesmo, né? E isso faz falta em algum momento da nossa vida. E eu acho que essa pandemia que veio aí, né, nos pegou de surpresa na humanidade inteira, eu acho que ela faz um convite para a gente valorizar a saúde, né? Para a gente colocar de fato a nossa saúde em primeiro lugar e o quão é importante eu estar bem para que o outro esteja bem também, né? Eu queria te ler aqui a mensagem da Luana para ti, que diz assim que Kelly, tu és uma excelente gestora. Nós sabemos que qualquer atividade que tu desempenhar terá muito sucesso. Olha que Querida, bonitinho! é um amor na minha vida. Essa loirinha, coisa mais A minha querida. cafumanga, a gente brinca, a minha cafumanga, essa daí, Deus o livre, essa amiga não tem também, é outra, né? Eu digo assim, a gente tem pessoas na vida que não adianta, né? São irmãos, assim, de coração. A Luana é uma delas, com certeza. É A minha verdade. cafumanguinha. A Luana, ela tem um talento, né, indescritível para a organização de eventos, é uma coisa impressionante. E eu me A minha lembro, quando a minha cerimonialista. mãe fez 15 anos, ou um pouco menos, né, de 15, 15. transplantada, 15, 15 eu do pedi para debut ela, dela. eu pedi para a Luana organizar um almoço para minha mãe, que fosse Foi assim, que ela se lindo. sentisse, e foi a coisa mais linda do mundo, né? E que é outra pessoa também que tudo que faz, faz com muito amor, né? E isso aparece, né? Quando a gente ama aquilo que faz, as coisas aparecem com muita facilidade, né? Kelly, são 220 pessoas que estão sob a tua Nossa, gestão, né? que Me conta assim. como é que é fazer gestão de tanta gente em pandemia. A gente comenta muito, assim, eu tenho grandes parceiros, né, como eu comentei, assim, que é a Lu como coordenadora e os líderes, tanto no presencial quanto no call center, né, mas é um desafio gigante. Tem a parte muito boa, né, que é, a gente tinha muita dificuldade, assim, de trabalhar em relação aos locais, né, puxa vida, como é que a gente faz uma reunião com toda a equipe, né, são pessoas de tantos lugares, a gente tinha que fazer, às vezes, a cada 2, 3 meses, porque para reunir todo mundo, né, fechar uma loja que não tem como fechar, tem que ser sempre no sábado, né, tirar o horário deles do sábado, muitos viajar mais de 1, 2 horas, né, porque são locais longe. E a gente conseguiu, né, fazer o segundo através da Ju. A Ju é uma líder nossa, que também foi uma grande amiga, colega de escola, e depois hoje, né, a gente trabalha juntas, né? Ela já estava há anos na Unimed e é uma grata surpresa hoje ela ser uma líder da minha equipe. E a Ju disse, Kelly, vamos começar a fazer o segundo, né? Não tem mais o sextou, porque eu acho que sextou fica aquela coisa muito forte da sexta-feira, como se a gente não tivesse, né, gostando do que a gente faz. Vamos começar no segundo. Eu digo, Baju, adorei isso. Como é que se faz? Não, a gente daí faz lá a reunião toda segunda, às 17 horas, e o pessoal é que vai trazer as pautas, enfim, a gente bate um papo com eles, vai ter um momento mais descontraído, e assim tem sido, né? Então a gente está trabalhando muito forte com isso. É um desafio grande, né? Eu acho que mesmo longe, a gente nunca teve tão próximo, né? Porque eu sou daquela pessoa que eu gosto de apertar, de ficar agarrado com eles, assim, gosto disso, gosto do olho no olho, mas ao mesmo tempo teve essa parte muito bacana, que é eles estarem próximo, mesmo longe, né? A gente ter mais contatos, que era uma coisa que eu sentia muito, assim, principalmente o pessoal do call, porque o call daí é que não tem tempo, porque o call center, só para tu ter uma ideia, tá, do que a gente está falando, que tamanho é isso. A gente teve no ano de 2020 1.620.000 ligações. Então, assim, é tudo muito grande, muitos atendimentos, ainda mais numa pandemia, e em home office, que a gente começou, né? Ninguém sabia o que era um home office, foi tudo de um dia para o outro. Eu peguei o Covid lá no início, então foi tudo junto.
E aí, graças a Deus, como sempre, né? O que eu reforço aqui é a equipe que faz acontecer. Então, hoje eles têm, assim, a gente, claro, né? Teve muitas dificuldades em relação ao resultado. Não é fácil, né? Tu tá em casa mesmo, é um prazer, é legal, mas tem instabilidade de rede, tem queda de luz, tem o filho gritando do lado, tem, né? Tem tudo, todos esses recursos. Então, tem a parte também que, essa parte ninguém conta, mas eu digo, eu faço questão de contar porque esses dias até na diretoria eu levei isso, né? Eu digo, é muito difícil para um operador de call, né, ter que dar conta de tudo isso. E eles atendem 90 ligações por dia, né? São muitas pessoas precisando da gente, cada um atendendo 90, né? Uma média de 10 mil ligações, 8, 10 mil, então, por dia. Então, tudo é muito grande, assim. E aí, por isso que eu digo, assim, que é um desafio, mas é muito gostoso, porque a gente se desafia mesmo e que dá muito certo. A gente que tá, eu acho que como toda crise, como toda uma pandemia, que tá, a gente sai mais fortalecido. E eu acho que a equipe mostrou muito isso. A gente está, assim, num momento muito difícil, mas com certeza com muita coragem, crescimento e aprendizagem de tudo isso. Tá muito legal, tá muito especial e muito mais perto do que longe, eu diria assim. E sabe que eu sinto essa energia tão bonita, tanto tu já és uma pessoa assim com essa energia linda, né? Na verdade, acho que deve ter sido uma cegonha que largou esse anjo por aí, e esse anjo, graças a Deus, cuida do relacionamento dentro da Unimed. Eu vejo quando tu posta tuas reuniões com a tua equipe, a energia da equipe também repostando, também fazendo comentários, ou seja, a equipe está bem. Como é que tu tiveste o apoio da própria empresa para lidar com essa questão do remoto, que é uma dúvida que outras organizações possuem nesse momento, que é, será que as pessoas trabalham de fato? Será que eu não deveria colocá-las de volta no presencial para que eu possa ter mais controle? E quais foram os cuidados assim que a empresa, que tu tivesse com essa turma tão grande, né? Como cuidar das pessoas elas estando tão distantes? É uma aprendizagem para todo mundo, né? Mas a gente teve muito apoio, né? Dos líderes nossos, né? O Júlio como meu superintendente, o próprio presidente, o doutor Flávio. Então a gente teve todo o recurso, o próprio recursos humanos em si, né? Cuidando, zelando muito por isso. Eles não queriam realmente, eu acho que abrir mão da gente estar em casa, era a segurança do colaborador, né? Não, a gente quer cuidar de vocês. É a teoria com a prática. Né? Então a gente tem que manter vocês em casa. Tem risco, tem, né? E a gente vai manter vocês em casa. Mesmo que o resultado, por vezes, né, tenha uma estabilidade, então, né, respondendo um pouco a tua pergunta, teve um momento ali no final do último trimestre, a gente teve uma turma que teve que voltar para o presencial. O presencial no front, no relacionamento, ele desde o início ele manteve, com poucas pessoas, bem reduzido o quadro, e toda a parte de back a gente fazendo tudo muito e trabalhando muito mais. A gente acredita que com certeza, assim, tanto é que o nosso resultado, tudo, foi sempre muito superior, assim. Só que esse apoio que teve, né, essa rede que teve da empresa em zelar por esse cuidado, nos fortaleceu também, né? Porque a gente está seguro, pouquíssimos casos de Covid, né? A gente tem uma saúde corporativa dentro da empresa que é impecável. Eu admiro muito essa equipe, porque eles cuidam mesmo do colaborador, né? Tenho total carinho e respeito por eles, né? Então, assim, a gente criou ambientes e proporcionando, principalmente estando perto, a gente tinha lives toda semana, né? O grupo de líderes da Unimed, eram mais de 100 pessoas, né? Do presidente até a liderança lá, né? Intermediária, que é o nosso líder ali do presencial e do CAL. Todo mundo, gestores, coordenadores, líderes, todo mundo participando e mostrando, né, estatística de como é que a gente estava, que cuidado que a gente tinha, qual a mudança que a gente vinha fazendo, né, aquela coisa da comunicação mais assertiva, que também era uma fragilidade que a gente tinha até na pesquisa de clima, né, como qualquer empresa, a comunicação entre as áreas. Isso nos ajudou muito, a gente estava sabendo muito mais o tempo todo, porque a gente tinha essa reunião semanal, né? E, claro, depois ficou quinzenal, depois ficou uma vez no mês, porque não tinha mais necessidade, mas a gente ficou muitos meses mantendo tudo por dentro, tudo informado, né? Os líderes ali sendo porta-voz da equipe. Então foi muito bacana, assim. Eu acho que foi um ano muito difícil, mas teve uma transformação muito grande nas nossas vidas, assim. Principalmente por esse suporte, essa rede que teve por trás aí, né? Que eu tenho certeza que a equipe também enxerga dessa maneira.
Que legal, né, Kelly? E hoje ainda conversando com um executivo de manhã cedo, né? A gente falava sobre a comunicação, que comunicação é o principal problema e desafio de todas as organizações, né? Aquilo que eu falo é diferente daquilo que o outro entende, e só por aí a gente já gera um problema imenso na comunicação. E ele, um executivo de uma empresa que é líder desse segmento aqui no Brasil e fora, ele me dizia assim, Kátia, eu tenho equipes espalhadas pelo Brasil e no exterior e eu nunca tive tão próximo. Exato. E nas nossas metas de 20 milhões de faturamento, a gente faz o dobro disso. O resultado foi surpreendente no ano passado e está sendo surpreendente nesse ano também. E ele disse uma das grandes variáveis assim que contribui muito para isso, um dos fatores que contribui para isso, com certeza é eu conseguir estar mais presente, porque a gente rompeu a barreira, a gente rompeu o paradigma das reuniões online, da presença online, e também de acreditar e confiar que o colaborador que está em casa, ele está trabalhando muito mais do que se ele Muito estivesse trabalhando mais. na empresa. Muito mais. Essa tranquilidade que a gente diz, e a gente até por vezes defende em relação a indicadores, né? O quanto a gente tem que cuidar deles também em relação a esse resultado, né? Porque tem uns que realmente não têm mais condições de estar em casa neste momento, por toda a questão de instabilidade, enfim, de alguma queda de energia. Então, aqueles foi uma seleção muito natural. Eles mesmos disseram, bah, que bom que eu voltei para o presencial, né? Então, a gente fez todo o cuidado, né, de evitar aglomeração, todo aquele zelo que tem pela saúde corporativa, né, de nos ajudar com isso. Mas são pessoas que produziam muito mais. Então, a gente tem que entender também isso, né? O quanto a gente tem que... Quem tem o perfil de home office e tem o perfil do presencial. E foi isso que a gente fez também. Claro, né? A produtividade daí, ela fica balizada de acordo com o perfil de cada um. Então, a gente viu algumas melhorias daqueles que disseram, bah, em casa eu não estou me adaptando porque eu não tenho quem cuide dos filhos, né? Agora, voltando à escola, eu vou colocar na escola de novo para poder dar conta, né? Porque eles têm que fazer comida, eles têm que lavar roupa, eles têm que... Então, para se organizar em tudo isso, alguns tinham dificuldades. Mas a grande maioria foi uma entrega impecável, assim. Realmente o trabalho é muito maior. Maior e alguns estímulos, né? Que é tu estar próximo, tu ver teu filho crescer. E eu mesmo, né? O Lolo com 3 anos e pouquinho não falava. E eu com fono, com tudo, vários diagnósticos. A mãe em casa, ele falou. Então, Olha só. sabe, essas coisas que não tem preço, né? Eu digo que são... Nada acontece de novo por acaso, né? Foi o momento que a mãe pôde estar presente ali, almoçar com eles, que era o sonho da Isadora, poder a mãe almoçar, que eu nunca consegui, né? Porque moro em outra cidade, tudo é muito longe. E aí, claro, tem dias que a gente não consegue almoçar no mesmo horário, mas ela vai lá e serve uma comidinha para mim, ou ela vai lá e serve uma refeição lá, ou dá uma maçã, algum cuidado mais especial. Então, isso fica na memória deles também, né? Não só nas nossas. É um ano que realmente tem que olhar essa parte boa, né? Eu acredito nisso também. Tem muita coisa bacana que aconteceu e uma delas foi estar próximo da família, né? Cuidar também de quem cuida da gente, né? Verdade. E tu és uma pessoa que, ao dormir né, de noite, dorme também com pensamento em 220 famílias, porque são 220 colaboradores, né, com as suas famílias. Como tu dá conta da família em casa, que nem tu está falando, né, que a tua presença facilitou um desafio que era o Lolo poder conversar e provavelmente com o teu apoio, com a tua segurança e principalmente com a tua amorosidade, a criança se sente mais segura, né? E vem, mas aí tem 220 outras famílias com outros contextos, né? Como é que a Kelly faz para ter uma boa noite de sono, para acordar sempre animada? Eu sempre, Kelly, eu te conheço acho que quase 20 anos, tu é sempre a mesma pessoa, sempre positiva, sempre olhando o lado bom das coisas. E como é que é isso, né? Com toda essa pandemia, com pessoas diferentes, vivendo realidades completamente diferentes, te pedindo ajuda, chorando ao teu lado. Como é que tu Sim. lida com tudo isso? Eu costumo dizer, até para a equipe eu falo sobre isso, eu acho que é vocação, sabe? Vocação e cuidar do outro, mas assim, eu fui cuidada, né? Com 1 aninho, 2 aninhos, né? Não sei muito bem que idade foi, mas
fui cuidada por dois velhinhos que hoje, né, cuido do vô, né? O vô tá com 94 anos, infelizmente a avó faleceu quando tinha 75 e muito jovem de cabeça, sempre muito, eu era careta e ela era muito jovem de cabeça. E aí eu acho que é isso, sabe? Eu acho que é a nossa formação, aquela coisa de berço, né? Eu disse, puxa vida, eu tive duas joias que mudou toda a minha história de vida e que eu agradeço a Deus por ter colocado no meu caminho e que me deram uma formação, não uma formação, né? Porque eu nunca estudei num colégio particular, nunca tive, né? Até eu brinco, às vezes meus irmãos estudaram, eu não. E não quer dizer nada disso, sabe? Eu batalhei pelas coisas, né? Nada foi fácil, sempre foi muito difícil, né? Eu falo para a equipe assim, pô, eu pegava 6 ônibus por dia, né? Eu fazia Gravataí, que era a escola lá, a faculdade, Viamão, onde eu resido até hoje, e Porto Alegre, no Mãe de Deus, que só chegando até lá era mais 2 ônibus. Então sempre foi muito difícil. E tudo vale a pena, sabe, Kátia? Eu acho que... e tu saber, assim, que tu salva vidas, assim, a gente acompanha muitos casos. E não tem coisa mais gratificante na vida tu receber uma mensagem dizendo, assim, que eu fiz algo muito diferente. Tipo, para mim, eu não faço nada de diferente, eu faço só meu trabalho. E as pessoas têm um reconhecimento muito grande, assim, que isso é o que me alimenta. Eu acho que é o que alimenta a alma, é o que alimenta a gente que gosta de pessoas, né? Porque tem que ter realmente essa vocação, sabe? É uma dedicação, mas eu brinco que é uma cachaça. Tem que gostar, porque isso é o que me alimenta. Alimenta e eu vejo hoje, né? Eu acho que é uma coisa que a gente tem que se dar conta, o quanto os filhos da gente estão percebendo o que é um trabalho, né? Porque eles estão nos assistindo o tempo todo agora em home office. E a minha filha, agora há pouco, eles saíram, né, para dar uma voltinha, assim, para deixar ela na live, né, que a gente tá fora, tô de férias. E aí a Isa, eu disse, ai, deseja boa sorte pra mãe. Ela disse, mãe, tu não precisa, né? Tipo assim, tu já tá tudo certo. Tipo, quem... Daí eu disse, ai, minha filha, que amor isso. Ela, quem é que me ensinou isso? Foi tu. Tudo que tu quer, tu vai conseguir, só depende de ti. E eu acho que é isso, né? O quanto a gente também tem em casa esse legado para deixar na vida deles, né? Que é aquela perguntinha que eu faço na seleção da admiração. Eu espero que um dia meus filhos também digam isso, né? Que quem eles admiram é o pai e a mãe que eles têm, né? Eu brinco com a equipe, antes de escolher um bom marido, tem que escolher um bom pai, né? Para que tenha esse orgulho, né? E eu acho que o orgulho é tudo. O orgulho de pertencimento, os valores, né? Essa teoria com a prática tem que bater muito contigo. Tem que ter tesão por isso, sabe? Para tudo, todas as relações. Essa admiração na relação pelo líder, essa relação na equipe, na empresa, né? Na família. Tem que ter admiração. E é isso, eu acho que é uma coisa mais de berço mesmo, porque meus avós não precisavam ter me criado, me criaram com tanto amor, com tanto carinho, sem nada de recurso, mas o recurso que eles tiveram foram tanta dedicação, né? Que eu digo assim, nossa, isso não tem, assim, eu acho que é uma criação diferente, assim, porque eles tiveram todo o tempo do mundo para poder cuidar de mim, assim, né? Não tinha os pais trabalhando, aquela coisa, às vezes, do dia a dia que acontece com tantos. E eu tinha verdade. 2 velhinhos lá que ajudavam muito a fazer tudo acontecer. Queridos, né? Tão amorosos e com tanto empenho, criaram uma neta tão amorosa que hoje distribui esse amor. Se tu pudesse dar uma dica para quem é líder ou quer ser líder, né? De como superar o desafio de engajar as equipes, o que as pessoas precisam fazer para engajar as suas equipes, sobre a tua perspectiva? Ah, eu acho que é sempre mais do que a gente pensa, sabe? Eu acho que tu tem sempre que te superar. Estudar o tempo todo, conhecer a pessoa, entender a essência dela, o que ela tem, assim, que ela pode entregar de diferente. Por vezes eu vejo líderes, às vezes, que eles querem trocar a identidade, né? Do colaborador, tá? Mas não, agora a cultura é essa. Agora a cultura... Não, a cultura tá na essência da gente. Se tá dando certo, o time que tá dando certo, né? Não precisa trocar. Então, assim, eu acredito muito nessa questão, assim, da gente realmente trabalhar o melhor que cada um tem, né? Então, a gente escuta às vezes, né? Puxa vida, não, mas é que tem aquele perfil, agora tá indo mais pro resultado. Não, as duas coisas. Quem traz resultado são as pessoas. Então, é ali que a gente tem que investir, nas Querida, pessoas. que Para amor. mim é isso. Assim, E o não tem resultado, ele segredo. acontece, né, Kelly, quando a gente investe nas pessoas, né? O Que resultado aparece aí eu a acho que é partir esse. das pessoas.
a partir das pessoas. É o orgulho de pertencimento que tu enche a boca para dizer que tu tá na tal empresa, sabe? Tipo, eu tô na Unimed. Então, assim, tem esse orgulho, né? Tu vê a formação toda que tem ao redor, a tua rede, dizendo assim, minha mãe trabalha na, né, Unimed, trabalha no hospital, trabalha na... Então, assim, tem uma admiração por trás. E eu acho que isso que tem que combinar muito forte. Querida, eu quero te agradecer. Eu estou, além de emocionada, encantada de ver aquela menininha, hoje uma mulher gestora, 40 responsável por anos. a gente tão amorosa, de um jeito tão especial aí, cuidando não só da equipe, mas da família, dos amigos e também dos clientes da Unimed. Eu me sinto uma cliente da Unimed bem cuidada por ti, a gente já teve muitos contatos e tu sempre foste muito disponível também para nos ajudar. Eu quero te agradecer por estar aqui conosco e quero te dizer que eu te admiro muito, que eu tenho muito orgulho da pessoa que tu és, da profissional que tu te transformaste e que tu está sempre em busca, sabe, de mais para ti, de mais para as pessoas que estão contigo. Quem passa por ti não passa ileso de oportunidades de crescimento, de mudar e de ser impactado pela tua vida. Muito obrigada por você existir. Você é um presente. Muito obrigada, amada. Eu acho que gentileza gera gentileza, né, no mundo. E é isso, sabe? Eu acho que a gente tem que plantar essa sementinha do bem aí que realmente a gente transforma, né? Tem tantos corações maravilhosos. Eu vejo aqui o pessoal tá fazendo vários comentários e eu digo assim, todos eles eu tenho um amor, um carinho e passaram pela minha vida, assim, que para mim é isso, assim. Eu acho que não tem. Esse é o resultado, sabe? Esse é o legado que a gente tem que deixar na vida das pessoas, nas empresas. Porque é do que a gente quer ser lembrado, né? E é isso. Que bom que eu consegui plantar isso na tua vida e que eu jamais vou te largar, vou te deixar. Não, não, tu pode ter certeza. Eu também. Também quero agradecer a todo mundo que está aqui. Muito obrigada. Vocês são pessoas muito amorosas em estar aqui conosco nesse dia de hoje, aí, nesse bate-papo sobre engajamento, sobre grande equipe. Também quero parabenizar a equipe da Kelly. Que equipe amorosa que tu tens, né? Equipe que te reconhece, que está aqui presente. Quero agradecer a todos vocês, queridos. Mari, querida, por estar aqui. Luana, Rita. Olha, tem tanta gente, Monize, pessoas especiais que fazem parte da nossa vida. Um beijo no coração de todos vocês. A live vai ficar gravada, vai estar ali no Insta da Triup. Vale a pena assistir, compartilhar, mandar aí para outras pessoas, porque eu acho que o mundo precisa de boas inspirações e nós tivemos aqui hoje uma aula de inspiração. A Kelly é uma pessoa inspiradora. Um beijo no teu coração, um beijo para a tua família. Obrigado por dar um pedacinho das tuas férias e compartilhar com a gente. Imagina. Prazer. Um beijo pro B, pro Gordo que está aí nos assistindo, o Vander, e para todo mundo, assim, né? Principalmente, em especial, eu tenho que dizer e assumir para minha equipe que num ano tão difícil, né? Eu não comentei aqui, mas foi mais uma vez uma pesquisa de clima maravilhosa, acima de 90%, né? Então, assim, isso reforça que a gente está no caminho certo, que a gente realmente faz muitas entregas bacanas e que podem contar comigo sempre. Então, um beijo, um carinho muito especial por todos que estavam aqui. Estou adorando os recadinhos, mas qualquer coisa que precisarem, contem comigo, tá? Um beijo muito especial no coração de cada um. Fica na memória e no coração. Beijo. Um beijo, te amo. Te amo. Também. Linda. Tira uma foto. Tira uma foto, Wander. Linda, muito obrigada, viu? Amo você. Beijo. Se cuidem. Se cuidem. Você Cuidem também. bastante. Beijo. Beijo.